Crime demora. Contrata-se mais um pistoleiro. Como Índio e Neném estavam demorando a fazer o serviço, Genésio, pressionado pelos outros mandantes, contratou também o matador profissional João José de Magalhães e aumentou o valor da empreitada de 4.000 cruzeiros para 7.000 cruzeiros, além das despesas que fossem necessárias com combustível e munição. Em seu depoimento, Genésio Pereira da Silva contou que o prefeito e o advogado Geraldo dos Reis o procuraram querendo eliminar Nativo e ele indicou o índio. Como a morte demorava, eles aceitaram pagar mais desde que o trabalho fosse feito logo. Os pistoleiros concordaram e um mês depois, Nativo foi morto. Nativo acabava de estacionar seu Fusca na porta do sindicato em Carmo do Rio Verde quando levou 5 tiros de revólver, disparados a queima-roupa, sem nenhuma chance de se defender ou fugir. Segundo João José de Magalhães, foi Neném quem fez os disparos. Ele o esperou no volante do carro estacionado do outro lado da rua com o motor ligado. Os dois partiram pela estrada que vai para Uruana. A morte aconteceu no início da noite. Várias pessoas viram o carro estacionado perto do sindicato e ouviram o barulho dos tiros. Muitos, ouvindo o estampido, saíram à porta e viram os pistoleiros fugirem, mas a polícia não os perseguiu. A morte de Nativo da Natividade teve grande repercussão. Um dia depois, um manifesto assinado por 75 entidades foi entregue ao juiz de direito da comarca pedindo a apuração e punição dos culpados. Punição mesmo não veio, mas o povo ficou não só revoltado, como também curioso. Em 1986, quando o prefeito foi interrogado, uma multidão se juntou para ver, mas foi contida por policiais. Afinal, comentou José Carlos Castro, não é todo dia que se vê o depoimento de um prefeito acusado de mandante de crime. Caminhos e descaminhos de um processo. O processo começou no mesmo dia do homicídio, presidido pelo delegado de polícia da cidade, José Luiz Terra, tendo 2 médicos da cidade como peritos. O delegado pôs mãos à obra. Em 48 horas já tinha ouvido 5 testemunhas e 5 dias depois havia ouvido mais uma. Foram 6 testemunhas que em nada de importante contribuíram para elucidar o crime. Todas se limitaram a declarar que o réu não tinha inimigos. Os laudos periciais apontaram 5 balas no corpo de Nativo, mas só uma foi retirada. E nela não fizeram exames. Não se apreenderam armas, não se constituiu crime. Mas a pressão popular continuava, e 6 dias depois da morte, o diretor da Polícia Judiciária do Estado baixou portaria nomeando o delegado especial Carlos Fernandes Araújo para substituir o delegado local. No primeiro dia, depois de sua nomeação, Carlos Fernandes ouviu em Goiânia 3 testemunhas da maior importância para o caso: Renilza da Silva, Adão Onofre Rosa e Maria Auxiliadora de Fátima. Renilza muda os rumos do caso. Renilza contou que era empregada do advogado Geraldo Reis, um dos mandantes em Goiânia, e, ao servir café aos homens que se reuniam em seu apartamento, ouviu quando planejava a morte de Nativo. O delegado chegou a ouvir João Alaia em Carmo do Rio Verde e deixou-o preso numa sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele fugiu e no dia seguinte apresentou-se com um advogado contratado pelo prefeito, negando tudo o que havia declarado na véspera. Inocentou totalmente o prefeito Geraldo Reis. Ao fugir do sindicato, Alaia quebrou o vidro da janela e ficou com algumas escoriações. Este fato serviu para que seus advogados movessem um processo contra o delegado, especial por torturar presos. Segundo o relator Oswaldo Rocha, o delegado especial Carlos Fernandes teve grande empenho em apurar o crime e é honrosa exceção dentro do aparelho judicial goiano. Ele conseguiu deter um dos suspeitos, o pistoleiro João José de Magalhães, que, interrogado em Goiânia, confessou a autoria material do crime. Magalhães revelou também quem eram todos os mandantes e recolocou a marcha do inquérito no seu rumo certo. Genésio Pereira, Roberto Pascoal e Geraldo dos Reis de Oliveira foram indiciados e interrogados. Todos negaram, é óbvio, mas Geraldo chegou a admitir que tinha sido procurado pelos 2 outros e que tinha lhes indicado um pistoleiro para matar Nativo. O prefeito Roberto Pascoal continuou negando o crime, mas confessou ser o autor de uma carta-manifesto que circulou anonimamente na cidade, difamando e ameaçando membros do Sindicato dos Trabalhadores e da Igreja. Segundo disse, mandou fazer e distribuir 600 manifestos. Resultado: culpados impunes. Em 4 de março de 1986, o delegado especial encerrou o inquérito policial e mandou para o Poder Judiciário. O Ministério Público ofereceu denúncia contra todos os indiciados, menos Genivaldo Flores, o índio. A viúva de Nativo da Natividade, Maria de Fátima Marilene, pediu para ser admitida como assistente de acusação. O juiz negou, alegando que o casal estava judicialmente separado antes da morte de Nativo. A assistência de acusação foi concedida aos irmãos da vítima, representados por Leônidas Arruda da Costa, Luiz Eduardo Greenhalgh
e José Carlos Castro. Os mandantes foram interrogados em juízo, negaram sua participação e apresentaram defesa prévia. O pistoleiro João José de Magalhães, beneficiado por habeas corpus, evadiu-se. Francisco Diogo de Oliveira jamais foi localizado. Resultado: ninguém pagou pela morte de nativo da Natividade. O relator do caso no Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio, Oswaldo de Alencar Rocha, concluiu afirmando: por tudo isso, o que vem evidenciar a falência da instituição da justiça em nosso país, por conhecer a correlação de forças entre o latifúndio e a classe trabalhadora rural, não dá para acreditar que os criminosos venham a ser punidos, a não ser que a opinião pública nacional e internacional possa influenciar para mudar este quadro lamentável que tantas lágrimas vem trazendo à família brasileira.